E a diretoria do Corinthians pode ter mudado o planejamento envolvendo o atacante holandês Memphis. Jogadores testam o novo gramado da Neoquímica Arena com treinamentos focados em finalizações. E a segunda janela de transferências do futebol brasileiro está aberta, com o Corinthians impedido de registrar novos jogadores e com negociação avançada com o atacante. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like e o hype. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre trabalhos realizados na Neoquímica Arena, visando a adaptação dos jogadores ao novo gramado da nossa casa. E o Fernando Diniz comandou trabalhos principalmente visando as finalizações. Está chegando a hora do retorno do Corinthians aos jogos oficiais. Temos compromisso quinta-feira, dia 23 às 19h30, na nossa casa, na Neoquímica Arena, jogo contra o Remo, partida que marcará a última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Temos extrema necessidade de vitória, temos que ter aí uma sequência de vitórias no Campeonato Brasileiro, já que os primeiros jogos desse retorno ao segundo semestre serão pelo Campeonato Brasileiro e, claro, é preciso melhorar a situação na tabela para ter tranquilidade para as decisões, tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores. Nesse momento estamos na 12ª colocação no Campeonato Brasileiro, apenas 6 pontos de diferença ali do G6 e G4, só que apenas a 4 pontos da primeira equipe dentro do Z4. Então, é preciso ter uma sequência de vitórias. Nessa segunda-feira, dia 20 de julho, o Corinthians acabou, a departamento de futebol, comissão técnica, tomaram uma decisão acertada em fazer os trabalhos dessa segunda-feira na Neoquímica Arena para o reconhecimento do gramado, já que todo o gramado da nossa casa foi trocado. Então, jogadores estiveram durante toda a manhã na Neoquímica Arena. Fernando Diniz comandou trabalhos principalmente focados nas finalizações. A imprensa pôde acompanhar por aproximadamente 40 minutos. Então, esse treinamento aí, esses trabalhos na arena aconteceram principalmente para que os jogadores ali tivessem o primeiro contato com o novo gramado da nossa casa, que foi trocado durante as últimas semanas. A minha opinião quanto a esse treino que aconteceu na manhã da segunda-feira, dia 20, na Neoquímica Arena, visando principalmente ali os jogadores se adaptarem, conhecerem o novo gramado, é a seguinte: para mim, sinceramente, uma decisão acertada do departamento de futebol, comissão técnica, só que eu particularmente encaixaria aí mais um treino, mais um trabalho dentro da arena, porque apenas um trabalho vai dar aquela diferença na quinta-feira quando o Corinthians for jogar. Claro, se fizerem 2 trabalhos, também vão sentir a diferença, mas eu vejo assim, faz um primeiro ali para terem um primeiro contato e um segundo, mais pela questão de repente já irem se acostumando. Então, enfim, eu pensaria dessa forma, mas tomaram a decisão pelo jeito do planejamento de apenas um trabalho e tomara que tenha sido suficiente. Fernando Diniz focando nas finalizações pelo fato do ataque do Corinthians estar devendo muito nessa temporada 2026 e tá chegando a hora, rapaziada. O Corinthians joga na quinta e tomara aí que a equipe apresente um aspecto de melhoras e para nós não esquecermos principalmente daquele amistoso dia 12 contra o Cascavel. E agora vamos falar sobre mercado da bola. A segunda janela de transferências do futebol brasileiro abre nesta segunda-feira, dia 20 de julho, com o Corinthians mais uma vez impedido de registrar novos jogadores e tendo negociações avançadas com atacante. A segunda janela de transferências do futebol brasileiro está aberta. Começa dia 20 de julho e vai até o dia 11 de setembro. Quase 2 meses de janela. Só que para nós, corintianos, as expectativas de contratações seguem bastante complicadas, bastante difíceis. Por quê?
o Corinthians está com 3 transferbans, 2 da FIFA, 1 pela dívida de cerca de 8 milhões de reais junto ao Philadelphia Union dos Estados Unidos, valores referentes à compra do Martinez. O segundo, imposto também pela FIFA, uma multa de pouco mais de 1.150.000 reais. Uma punição, na verdade, Corinthians por não ter honrado os compromissos pelo Martinez, também junto ao Midtjylland da Dinamarca, envolvendo o Charles, outro transferban que pode cair a qualquer momento, 6 milhões, e também pelos empréstimos do Thales Magno. O terceiro transferban é em solo nacional, é junto à CNRD, a Câmara Nacional de Resoluções de Disputas da CBF. E esse é complicado. Pagando, por exemplo, os da FIFA, a punição cai automaticamente. Esse da CBF dura 6 meses mesmo pagando. Então, há quem garanta que credores estão pressionando para que a CBF mantenha o Corinthians punido por 6 meses mesmo pagando. Então, riscos de poder voltar a contratar só em 2027, claro, se não acontecerem novas punições. Então, janela aberta, o Corinthians com esses detalhes impedindo, e mesmo assim, temos informações que as negociações com Wesley ainda estão avançadas. O Al Nassr aceitará pagar a maior parte dos salários do jogador. Então, pelo que se fala aí, ainda existe as expectativas de tentar resolver essas pendências e fechar acordo com o Wesley. Além do Wesley, também o Corinthians tem interesse no volante Arthur, que estava no Grêmio, pertence à Juventus, só que o jogador tem uma pedida salarial muito alta, mas é aí um dos sonhos do Fernando Diniz. Então existiram ali as primeiras conversas. Então, início do Corinthians na janela, é impedido de extrair novos jogadores, negociações avançadas com um atacante, conversas com um volante, mas por enquanto sem expectativa de solucionar todos esses casos. A minha opinião quanto a esse início de janela do Corinthians é a seguinte, vamos lá. O Corinthians vai pagar os transferbans? Eu acredito que vão tentar pagar ali primeiro o mais barato, para de repente demonstrar ali algum trabalho sendo feito para tentar resolver. Agora, esse de 8 milhões junto à CNRD e os 8 milhões pela compra do Martinez, é um dinheiro complicado para o Corinthians. Por quê? Eu informei para vocês no vídeo da manhã da segunda-feira, dia 20, que as palavras do Hugo Souza causaram muito impacto dentro da diretoria. Muitos ali achavam que as conversas que estavam tendo, achavam que na verdade estavam ali, poxa, é até difícil encontrar uma palavra, mas acho que acreditavam que estavam conseguindo convencer os jogadores. Vamos usar as palavras assim para de repente não falar coisa que não se deve. Enfim, jogadores não são bobos. O Hugo Souza fez questão de ser direto e reto, não vão tolerar. Então, mediante a isso, focaram para resolver as pendências com o elenco. Lembrando que já tem 2 direitos de imagens atrasados. Um referente ao mês de maio e outro referente ao mês de junho, vencendo na segunda-feira, 20 de julho, justamente quando abre a janela. Então, vão dar um jeito aí de repente pagar o mais barato. Eu, particularmente, estou muito preocupado com as possíveis saídas. Fiz um vídeo para vocês há 2 meses atrás, falando que a situação desse momento poderia estar assim, sem dinheiro para contratar, impedido de extrair novos jogadores, sem expectativas de novas receitas e ainda por cima com as chances de saírem vários jogadores. A questão do Wesley, vou ser muito sincero com vocês, não sabemos os valores, mas para mim, sinceramente, o Wesley só compensaria voltar um acordo entre Corinthians e Al Nassr assim. O Corinthians recupera o Wesley e o Al Nassr paga o salário. Caso contrário, para mim, mas claro, se o Wesley voltar, o Corinthians eu ver ele voltar, eu vou torcer muito por ele. Mas, sinceramente, eu fico preocupado. A questão do Arthur, acho muito difícil as coisas avançarem, mas nesse momento não tem como pensar em nada. 3 transferbans ativos e o Timão não podendo contratar nesse início de janela. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre uma mudança de planejamento, uma nova decisão que surpreende envolvendo o atacante holandês Memphis, pois tem informação que garante que a diretoria do Corinthians mudou o que havia feito em relação ao Memphis e que o jogador já está até sendo aguardado no CT Dr. Joaquim Grava. A situação do Memphis parece estar longe de ser resolvida, conforme estamos acompanhando aí
nas últimas semanas. Memphis eliminado no dia 29 de junho pela seleção da Holanda da Copa do Mundo. Desde então saiu de férias. E claro, ali no início tínhamos a expectativa. Será que o Memphis vai retornar ao CT? Eu até recebi informações de que o jogador iria retornar entre os dias 15, 16, 17, mas até o executivo de futebol Marcelo Paz confirmar que o Memphis só voltaria ao Corinthians se houvesse um acordo de renovação. O contrato dele vence dia 31 de julho. Eu já falei para vocês que eu acho que não renova. E claro, o jogador ainda não pode atuar, já que mesmo tendo contrato até o dia 31, o registro dele, tanto na CBF quanto na Federação Paulista de Futebol, encerrou no dia 20 de junho. E ainda por cima, se ele jogar mais 2 dos 3 jogos que ainda o Corinthians vai fazer antes do término do seu contrato, o Corinthians ainda terá que pagar pouco mais de 13 milhões de reais ao jogador. Então, a expectativa, a fala do Marcelo Paz era de que o Memphis só iria retornar se houvesse um acordo para a renovação. Mas parece que o planejamento mudou. Segundo informações do meu timão, o Corinthians definiu o retorno do Memphis no CT Dr. Joaquim Grava já nesse final de semana, após 25 dias de férias iniciados após a eliminação da Holanda da Copa do Mundo. Ou seja, pelas novas informações do meu timão, o Memphis está sendo aguardado entre o sábado, dia 25, e a segunda-feira, dia 27, por ser final de semana. Muitos acreditam aí que o jogador poderá retornar talvez na segunda-feira. Então, uma informação que surpreende, pois estamos falando aí de uma mudança de plano forte que a diretoria do Corinthians fez, segundo o meu timão. Então vamos ficar aguardando e acompanhando se realmente isso vai acontecer, se o Memphis vai retornar. Por enquanto o jogador segue fazendo trabalhos físicos, está treinando com o ex-preparador físico do Corinthians, o Diego Pereira. Fala-se que o Corinthians já fez uma proposta para ele, com valores diferentes ao atual contrato. Marcelo Paz e Fernando Diniz são os defensores da permanência do Memphis, enquanto os políticos que o Memphis criticou e hoje tem ali fortes influências sobre os Osmar Stabile não querem a permanência do jogador. Então vamos aguardar se teremos aí de repente mais novidades sobre essa nova informação surpreendente do meu timão. A minha opinião quanto a essa informação do meu timão, que a diretoria do Corinthians definiu o retorno do Memphis, sendo que antes o discurso era que o jogador só voltaria se acontecesse o acordo para renovação, é a seguinte, vamos lá. São várias interpretações que podemos ter. Uma delas, será que houve avanço na renovação? Ou será que, mediante a grande dívida que o clube tem, vão, de repente, ali tentar conversar pessoalmente com o atleta, buscando um parcelamento e até, de repente, conversa sobre a renovação? Então, são várias questões, várias interpretações. Para mim, sinceramente, eu ainda continuo acreditando que o Memphis não fica, mas estou vendo aí, de repente, uma mudança no cenário por causa dos transfermans. Se você tem grandes chances de saídas de jogadores e vão ter que sair porque o clube precisa de dinheiro e você não pode contratar, como que você vai de repente perder um jogador como o Memphis? Destacando que se houver um acordo antes do encerramento do contrato, que será dia 31 de julho, vai ser feita uma extensão do vínculo. E aí não é um novo contrato, então pode renovar o contrato. O que não pode é terminar esse contrato e fazer outro. Aí o Corinthians vai ficar impedido de registrar o Memphis. Então, me surpreende essa informação, porque muda tudo em relação ao Memphis. Então, se ele está vindo, alguma coisa está acontecendo. Algo mudou. Algo fez a diretoria mudar. Para mim, sinceramente, estão repensando por causa dos transferbans. Porque tem a situação da CNRD. Os da FIFA pagando o saio da CNRD, a punição são 6 meses. Então, se o Corinthians ficar punido por 6 meses, vai poder voltar a contratar só no ano que vem. Eu já venho falando isso para vocês nas últimas horas.
Então imaginem a situação dessa diretoria. É por isso que eu falo, um clube que não é bem administrado, acaba acontecendo esse tipo de coisa. Os caras acabam, não, vamos fazer isso, está resolvido. Aí de repente eles precisam voltar atrás. Não estou afirmando aqui que é isso, tá? E nem também que o Memphis vai voltar. Estou repassando para vocês a informação do meu timão. Mas se realmente for assim, é o que eu disse, são várias interpretações. Para mim é essa. Para mim é porque vão ter que vender, não vai ter dinheiro para contratar. Se pagar o transferban da CNRD, os credores estão pressionando a CBF para manter por 6 meses, então já estão vendo aí no Memphis um reforço para essa janela que o Corinthians, por enquanto, está impedido de contratar novos jogadores. Enfim, vamos aguardar e vamos acompanhar se realmente o Memphis vai voltar. Mas a diretoria pode ter tomado uma decisão surpreendente e até inacreditável em relação ao Memphis, porque até alguns dias o discurso era que não volta, só se renovar. E agora, de repente, surge notícia que vai voltar. Enfim, vamos aguardar e esperar tudo se concretizar. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre, peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like e o hype, que tudo isso é importante demais para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nosso, um abraço e vai, Corinthians!